Olá, queridos alunos! Nós vamos iniciar hoje um novo bloco de 10 receitinhas que eu gostaria de explicar para vocês como faremos. Estas receitas elas fazem parte de um assunto que eu ainda não abordei no meu livro 3-4 Comida no Prato, mas pretendo fazê-lo brevemente. Nós vamos ter 10 receitinhas entre doces e salgados de receitas sem glúten e sem lactose. Por quê? Porque existem algumas crianças que são intolerantes a esses itens, tanto ao glúten quanto à lactose. Ao longo das 10 receitinhas, eu explicarei caso a caso para vocês, tá bem? E outra, não é porque uma criança tem intolerância ao glúten ou à lactose que ela precisa se privar das gostosuras doces e salgadas, não é? E vocês que não têm intolerância a glúten e a lactose também poderão fazê-las e comê-las, porque serão gostosuras, tá? Mas por um motivo principal, de vocês serem solidários ao amiguinho que não pode comer o glúten que é contido na farinha de trigo e a lactose contida no leite, certo? Porque aquele dia que o seu amigo for para sua casa, você vai poder oferecer a ele um pão bem gostoso, sem glúten, e um bolo muito bom, sem lactose e sem glúten, feito com muito carinho por você para o seu amigo. Vamos aprender? Olá, queridos alunos! Vamos para uma receitinha doce. Hoje é a nossa aula de número 44. Nós vamos aprender bolo de cenoura e laranja. Lembrando, na versão sem glúten e sem lactose, tá bem? Então vamos aos ingredientes. 2 cenouras picadas, 1 ovo, meia xícara de chá de óleo, esse óleo pode ser óleo de coco, pode ser óleo de girassol, tá? Ou azeite, como vocês quiserem. 1 xícara de chá de suco de laranja. Toda esta parte líquida, olha, toda esta parte líquida, até a laranja, eu vou pedir ajuda da mamãe. Por quê? Lembram que eu falei para vocês que sempre que nós fôssemos fazer uma receitinha que precisasse ou do liquidificador ou da batedeira, a gente precisaria da ajuda da mamãe, da titia, de um irmão mais velho, tá bem, queridos? Então, eu peço a colaboração do irmão mais velho, ou da mamãe, ou da titia, para fazer esta parte para mim. Bater as 2 cenouras picadas, o ovo, a meia xícara de óleo e a 1 xícara de laranja no liquidificador. Ficará um líquido grosso. Depois eu venho em uma tigela e eu misturo a parte seca. A parte seca, 2 xícaras de chá do mix de farinhas sem glúten, aquele que aprendemos na primeira aula deste bloco. 2 xícaras de chá. 1,5 xícara de chá também de açúcar, parte seca. 1 pitada de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó, que eu deixo por último, tá bem?
Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho aqui dentro a parte seca. Eu venho com aquele líquido grosso que eu pedi para o irmão ajudar. Despejo, misturo, coloco uma colher de fermento em pó, que é aquele fermento para bolo, e o nosso bolo está pronto. Olha que simples, olha que simples. E vai ficar um bolo bonito assim. E sem esquecer que eu tenho que untar a minha assadeira. Eu irei untá-la com óleo mesmo e não com o mix de farinha, com a simples farinha de arroz que está dentro do mix. Tá bem, queridos? A farinha de arroz, que é o primeiro ingrediente do mix. Untei a forma bem direitinha, pego um pouquinho de farinha de arroz, polvilho, e a minha assadeira está untada para eu colocar o bolo nesta assadeira. Todo este processo, o meu forno já estava ligado, pré-aquecido. Sempre que eu vou fazer um bolo, o forno tem que estar pré-aquecido. Então, assim que eu começar a fazer o bolo, a primeira coisa, eu já ligo o forno. Coloco o bolo no forno e vou deixar crescer e ficar bonito. E sempre dando uma espiadinha. Quando eu quiser saber se ele está assado, lembram que eu já ensinei um palitinho de churrasco, que é mais comprido, enfio no bolo, se sair com a pontinha seca, o bolo está pronto. Aí eu desligo. Queridos alunos, agora nós vamos na segunda etapa desta receita de bolo de cenoura e laranja. É a cobertura. Lembrando que a receitinha todinha descrita estará no finalzinho do vídeo, tá bem? Então não se preocupem de anotar os ingredientes, estarão lá à disposição de vocês. Cobertura: uma colher de sopa de cacau em pó. Esta colher de sopa de cacau em pó, o meu é 70% cacau. Vocês colocam aquele que vocês quiserem, tá? O achocolatado eu acho muito doce. E o achocolatado tem lactose, porque o achocolatado tem leite e o cacau não, tá? Então, prefiro nesta receita que estamos fazendo sem glúten e sem lactose, que seja o cacau, tá bem? Duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sobremesa de manteiga ou margarina sem lactose. Então, nós vamos começar por ela. Coloco a colherzinha aqui. Em seguida, coloco o açúcar. E o cacau. Mexo tudo isso, olha que simples. Mexo tudo isso e depois eu coloco as outras duas coisas. Quando estiver derretidinho aqui, aí eu coloco as outras duas coisas. Ou seja, eu coloquei aqui 2 colheres de suco de laranja e 1 colher de chá de amido de milho, isso para dar uma consistência um pouquinho mais cremosa para a cobertura, para que vocês não se preocupem com
para vocês não se preocupem com a textura da calda, que muitas vezes, se eu coloco um pouquinho a mais de suco, é capaz da caldinha, ó, eu quero mostrar para vocês como está derretidinho. Aí eu venho aqui com esses dois últimos ingredientes, misturo e espero dar uma engrossadinha. Quando estiver já fervendo, eu derramo em cima do bolo. Olha o nosso bolo. Eu já fiz ontem o bolo para mostrar para vocês. E agora nós vamos cortá-lo para ver como ficou dentro, se ficou bem assadinho. E aqui eu tenho que ir mexendo sempre, por quê? Para que ele não empelote, tá? Mas como é muito pouquinho esta cobertura, certamente ele não irá empelotar, tá bem? Então, enquanto isso, vamos cortar o bolo e ver. Deixa eu pegar um pratinho. Olhem nosso bolo, amarelinho, bem fofinho, certo? Então, olha, bolo de cenoura com laranja aprovado, tá bem? Muito fácil de fazer. Ó, aqui o nosso creme já ferveu, eu desligo. Eu tiro do fogo e deixo ele ficar, ao invés de colocar quente assim em cima do nosso bolo, eu espero ele ficar numa textura um pouquinho mais consistente, um pouquinho mais grossa, para ficar esta cobertura bonita que ficou neste bolo nosso aqui, ó. Estão enxergando direitinho o bolo? Então tá bom. Então, vejam que fácil, vocês só precisarão de uma pequena ajuda no momento de bater a cenoura no liquidificador. Do resto, vocês podem fazer sozinhos, tá bem, queridos? Então, vamos para o finalzinho da aula, onde eu trago sempre para o conhecimento de vocês uma curiosidade do mundo, tá? Esta curiosidade que eu trouxe hoje é assim, é uma coisa um pouco evidente, vocês já sabem disso, mas eu quero explicar melhor. A água cobre mais de 70% da terra do nosso mundo. Cerca de 97% de toda a água do planeta existe como água salgada nos oceanos. Gostaram desta curiosidade? Que bom! Até a próxima aula!